Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as formas de plantio das hortaliças. Então a gente já foi lá, a gente já montou a nossa horta, tudo preparado, tudo adubado, a gente precisa começar a plantar. E a gente vai plantar diversos tipos de hortaliça, uma variedade muito grande. Então a gente tem que conhecer que para cada tipo de hortaliça tem uma maneira mais adequada para a gente plantar. Então tem hortaliça que é mais fácil a gente plantar no canteiro, na nossa linha de plantio através da muda. Outras você só pode plantar através de semente e outras ainda a gente tem que usar um pedacinho da planta, seja um pedacinho do caule, uma raiz, um fruto, para poder fazer o plantio, né? Ou a propagação da planta, a multiplicação dela. Então é muito importante a gente saber qual que é a melhor forma de plantio. Além disso, a gente vai ver também um pouco hoje sobre como que a gente escolhe as sementes ou então como que a gente vai escolher a muda correta para nossa área, tá? Então, isso vai depender muito da genética e eu vou ensinar vocês um pouco sobre isso, como que vocês vão comprar sua semente, escolher híbrido, variedade, cultivar de verão, cultivar de inverno, para a gente poder produzir as melhores plantas e também produzir durante todo o ano. Vamos começar falando então quais são as hortaliças que a gente pode plantar somente por semente. Então, a cenoura, o rabanete, a ervilha, o nabo são exemplos de hortaliças que você planta única e exclusivamente com a semeadura direta no seu canteiro. Então, essas hortaliças você planta somente por semente por dois motivos. Primeiro, que as raízes delas são intolerantes ao transplante. Transplante é quando você põe a sua semente em algum lugar, seja uma bandeja de germinação de semente, ou então ela germinou lá na sua composteira, e você vai retirar dali e vai transplantar, colocar em outro lugar, que é o local definitivo, seja a sua linha de plantio ou o seu canteiro. Então, quando você vai fazer isso com essas hortaliças, elas não resistem e elas acabam morrendo, elas são intolerantes a esse processo. Então, para essas hortaliças, a gente faz a semeadura diretamente no local de plantio, para evitar esse estresse. Então, a única coisa que a gente tem que fazer para plantar elas, você abre o suco de plantio, coloca as sementes. Você sempre coloca sementes a mais, porque a taxa de germinação nunca é 100%, então você vai colocar, pulverizar ali um pouquinho a mais, se for bem igual a cenoura, que é uma semente bem pequenininha, né? Você coloca. Quando ela começar a crescer, você vai ter que fazer o raleio. Todo plantio através da semente você faz o raleio. O raleio ou o desbaste, o que é? É quando você retira o excesso de mudas. Por quê? Todo plantio tem que respeitar um espaçamento de plantio. Se tem mudas a mais fora daquele espaçamento, você tem que retirar. Então você deixa uma muda, retira o que está fora do espaçamento, deixa outra, retira e assim você vai fazendo o raleio ou desbaste. Tá? Aqui na horta que a gente está montando no curso, eu fiz o desbaste ontem do rabanete e gravei para vocês. Então vocês vão acompanhar todo o processo. O rabanete, a gente faz a semeadura direto no canteiro e 2 semanas depois, quando ele está com 5 centímetros, aproximadamente 5 centímetros, e já emergiu as 2 folhas verdadeiras, você pode começar a fazer o raleio. Então eu fui e deixei um rabanete a cada 5 centímetros lá no campo. Então eu deixei pulei 5 centímetros, né? Tirei, deixei outro, tirei o que estava dentro dos 5 centímetros e assim eu fui fazendo até deixar no espaçamento correto, uma distribuição correta das plantas. Da mesma maneira, a cenoura, a ervilha a gente planta, por exemplo, a cada 50 centímetros é um bom espaçamento entre as plantas. Você vai colocar 2 sementes, porque se uma não germinar, a outra está ali para garantir o sucesso.
Então, se as duas germinarem, você vai ter que eliminar uma. Então, você elimina sempre aquela que está mais feinha e deixa a mais vigorosa. Então, toda vez você vai ter que fazer o desbaste das plantas. E tem sempre um momento certo, você não pode deixar também passar muito tempo, porque se passou muito tempo, já gerou uma competição e já acabou que perdeu um pouco daquele desempenho que ela poderia ter. Então, tem o momento certo de você fazer o raleio também, tá? E é muito importante a gente saber isso. Outra coisa também que a gente... outro grupinho que eu separei aqui pra gente é o grupinho dessas hortaliças aqui que a gente pode fazer o plantio, tanto através de semente quanto através de muda. Dentre elas tem o pepino, a abóbora, as morangas, a abobrinha, pode ser daquela italiana, pode ser daquela de pescoço, abóbora menina, melancia, a salsa, o coentro, são alguns exemplos de hortaliças que a gente pode plantar por semente ou muda, mas que a melhor forma é através da semente. Por quê? Porque principalmente a melancia, a abóbora, ela é muito sensível ao transplante também. As raízes são, quando você fere ou corta ou rompe, tem algum dano, ela não recupera. Então, se você for fazer muda, você vai ter que fazer naqueles saquinhos de muda ou no local que você quiser fazer aí, reaproveitando recipientes, você faz a muda e depois, quando chegar no momento certo de fazer o transplante, cada hortaliça tem a época certa de fazer o transplante, um tamanho ideal, quantidade de folhas, porque se ficar velha, passada, começa a enovelar. Na hora que você leva pro canteiro, essa raiz já está enovelada, vai ter uma dificuldade de crescimento e vai atrasar o desenvolvimento. Então, as abóboras e a melancia, principalmente, a hora que você vai fazer esse transplante, você tem que fazer com muito cuidado para não ferir. Então, para evitar um possível dano, um atraso no desenvolvimento, a melhor maneira de fazer é através da semente. Quando está na época correta de germinação, de plantio desse tipo de hortaliça, rapidamente elas germinam. Mas se for fora da época, demora ou não vai conseguir germinar. Só vai germinar quando chegar a época do calor. Que elas são hortaliças que gostam de temperaturas mais altas. Então, se for a época correta, você vai conseguir a germinação rápida. Senão, você vai ter dificuldades e não vai conseguir germinar tão rapidamente. Agora, essas hortaliças aqui desse grupo, preferencialmente, você deve plantar através das mudas, tá? A muda é isso daqui, ó. Isso daqui são as mudas, elas vêm assim, eu compro as minhas mudas, tá? Eu não gosto de fazer. Eu vou fazer agora para mostrar para vocês aqui no curso, mas eu acho muito trabalhoso. Essa daqui são as bandejas de germinação, que você coloca um substrato aqui dentro, então é um substrato específico para germinação de semente, você pode já comprar pronto, geralmente são compostos, né, formado por 2 ou 3 materiais misturados, sempre vai ter uma vermiculita, que é um material mineral, vai ter uma fibra de alguma coisa, de coco e assim sucessivamente. Sempre é um material bem poroso, que fique bem arejado, com uma drenagem boa. Então aqui você vai comprar a sua semente, vai colocar aqui, vai borrifar e essa planta vai começar a crescer. Então a condução do seu berçário, né, que é o local onde a gente faz as mudas, deve ser feita dessa maneira, sempre colocando água, borrifando a água, para não colocar jato muito forte de mangueira, senão essa semente você acaba perdendo ela, porque ela sai da bandejinha. E também você deve fazer já uma adubação correta para as mudas, tá? Então vai ter uma adubação específica para a muda, com os nutrientes que ela vai precisar nesse primeiro momento. Então, você pode fazer ou você pode comprar as mudas. Por que para essas hortaliças como as folhosas, que é alface, rúcula, almeirão, a chicória, o tomate, a berinjela, pimentão, quiabo, brócolis, repolho,
a couve-flor, a couve de folha. Por que que para essas hortaliças é melhor você comprar as mudas e não fazer a semeadura direta? Porque você vai ganhar tempo de canteiro. Quando você coloca uma semente, você distribui a semente de alface, você vai ter o tempo de germinação. Depois que germinou, você vai ter que fazer o desbaste para depois começar a crescer. Então você perde um tempo no seu canteiro ali. E esse tempo perdido fica empatado. É um tempo que você poderia estar produzindo, mas não, está ali produzindo muda. Então, geralmente você produz a muda num lugar e leva para o campo quando ela precisar realmente de mais espaço, quando ela estiver apta para poder desenvolver bem. Por quê? O espaço de canteiro é um espaço precioso, principalmente para a gente que tem uma área pequena, que tem que produzir bastante coisa, variedade, para poder se alimentar e produzir tudo que a gente quer, né? Então a gente tem que sempre aproveitar ao máximo a nossa terra, né? Melhorar a eficiência do nosso cultivo. E uma das formas é isso, você só leva para o campo quando elas já estiverem na fase realmente precisando de mais área. Então essas hortaliças, preferencialmente a gente faz assim, principalmente por tempo de canteiro. Então você aumenta a produtividade em relação ao tempo, tá? E outras hortaliças ainda, a gente só faz o plantio através de um pedaço da planta, né? Um propágulo. Por exemplo, o chuchu. Eu tenho o chuchu aqui que eu estou fazendo uma semente, ó. Então o chuchu você vai pegar um fruto para poder plantar. O chuchu você vai escolher o fruto que você quer, porque você vai fazer um clone, né? Você pegou um fruto, você vai clonar ele. Então você deixa num lugar lá que tenha um bom arejamento, que não bata uma luz direta nele, e ele vai começar a soltar o brotinho aqui, também começou até a soltar as raízes, então ele vai soltar uma raizinha e um brotinho. Quando esse brotinho chegar nos 20 centímetros, pronto, já está feito, está pronto o seu chuchu semente, você vai plantar. A mesma coisa as batatas. As batatas, tanto a batata doce quanto a batata inglesa, você pode plantar o próprio tubérculo. Se você pegar a batata e deixar ela num local que também tenha boas condições, as gemas dela vão se diferenciar em brotos e vai criar aquelas folhinhas, né? Um caulezinho, uma folhinha. Aí você pode plantar e você vai ter uma nova muda, uma nova planta. Mas a batata doce você pode plantar também através de uma rama. A rama é a folha da batata doce, né? Um pedaço da parte vegetativa dela. A rama, olha como que ela é. Aqui a gente tem, né, o caule aqui da rama e a gente tem em cada inserção de folha dessa daqui, ó, a gente tem um nó. Então eu tenho uma folha aqui, eu tenho um nó, eu tenho uma folha aqui, ó, então eu tenho um nó, então eu tenho dois, aí você vai contando, né? 3, 4, 5. Você vai contando os nós. E nos nós, se você reparar, tá vendo que está saindo um brotinho aqui, ó? Tá saindo um brotinho aqui, tá saindo um brotinho aqui. Então, em cada nó, a gente tem um tipo celular que chama gema. Essas gemas funcionam mais ou menos igual a célula tronco nossa. Elas são capazes de diferenciar. Então, elas podem se diferenciar em folha, elas podem se diferenciar em flor ou raiz. Depende do ambiente e da época. Então, se for uma época que é a época que favorece o florescimento, ela vai florescer. Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Essa gema aqui, ó, ela já se diferenciou e vai sair uma flor aqui. Mas se você pegar uma rama e enterrar ela, né, numa cova preparada, específica para esse plantio, enterra ela assim na transversal, você vai ter a formação de raízes aqui. Então ela serve também como um propágulo. Da mesma forma, a mandioca. A mandioca, como que a gente planta ela? É através da maniva, né? Que é um pedacinho do caule da mandioca. Então quando você pega uma mandioca, você vai escolher lá a sua matriz. Uma boa matriz de mandioca é aquela que está com uma saúde boa, que não tem doença,
que tem as características que você quer já. Ah, eu quero uma mandioca daquela amarelinha, daquela mais branquinha. Então você vai escolher uma daquela, porque o que você pegar é o que você vai conseguir produzir. Aí você vai escolher uma que já tenha pelo menos, já tem ali seus 12 meses, né? Um ano, que ela já vai estar madura e com uma quantidade de amido suficiente para ser uma boa matriz. Você vai arrancar, vai cortar um pedaço ali de uns 20 centímetros que está mais próximo do solo, vai cortar a parte superior também, onde já começa a bifurcar e tem as folhas, e vai aproveitar esse terço médio. Esse terço médio você vai picando, a cada 20 centímetros você tem a sua maniva. Quanto mais recente for a maniva, melhor o sucesso da propagação. Então aqui você vai colocar ela de assim no solo, né, lá na sua cova, ou na sua linha de plantio, e aqui ela vai emitir as raízes, e aqui também a gente tem gemas aqui, e essas gemas vão se diferenciar e vão formar aqui o caule e depois as raízes, tá? Então é assim que a gente faz o plantio de algumas coisas, da mesma forma o cará, que você usa o tubérculo. O morango ele solta aqueles estolões e os estolões vão soltando novas plantas, mudas, né? Então você encosta ali os saquinhos de muda, deixa aquela mudinha nova se estabelecer. Na hora que ela se estabelecer, você corta o cordão, né, umbilical, que é o estolão, e você vai ter uma muda nova. Já a cebola, pus até uma interrogação aqui, a cebola você pode plantá-la de várias maneiras. Você pode fazer uma semeadura direta, você pode fazer uma semeadura em bandeja e depois levar a muda, ou você pode usar os bulbilhos, que são sementes de cebolas pequenas. Então, cada produtor vai ter uma estratégia. Isso vai depender muito do local, da temperatura e do mercado. Você pode acelerar ou atrasar a produtividade, dependendo da estratégia que você usar. O alho também. O alho a gente usa o dente de alho, que é o bulbilho, né, para poder fazer a propagação. E algumas ervas, que eu até coloquei aqui, ó, ervas, né, da hidroponia. Quando você compra alguma coisa que é hidropônica no mercado, sempre vem a embalagem com a hortaliça e ela vem com a raizinha. Então, se você pegar manjericão, coentro, a cebolinha, você tira da embalagem, né? Você corta ali, deixa uns 10, 15 centímetros da raiz, né? Corta. Então, essa parte que você cortou, que vai ter um pouquinho dos caules ali e também a raiz, você pode plantar, que ela vai rebrotar. Então, você consome a parte a parte aérea que você cortou, e aquela partinha também você pode usar para poder fazer seu plantio, tá? Então agora você já sabe mais ou menos quais são as hortaliças o modo de plantar de algumas hortaliças, né? Então tem algumas que é só por semente, outras muda ou semente, mas preferencialmente semente, e também vai ter aquelas que é muito melhor você fazer o plantio da muda, que você vai ganhar tempo, e também elas já vão chegar no campo mais resistente a doenças. Então, principalmente o tomate, a berinjela, elas são muito suscetíveis a alguns ataques de fungo de solo. Então, se você levar elas muito novinhas, elas estiverem germinando ali no solo, provavelmente os fungos matem elas. Mas, se você fizer o preparo na bandeja e levar ela com uma maturidade, né, mais velha, já com mais resistência, ela pode sobreviver, ela vai ter mais chance de sobreviver a algum possível contaminante, algum fungo de solo que você já tenha na sua área, tá bom? Então você também ajuda no controle de praga e doença dessa maneira.